Puxa, que Oi, Liliane. agora foi. Agora eu te ouço, te vejo, te tudo. Uhum. Tudo bem, Tudo bem? Liliane? Eu bem, Tudo graças a bem? Deus. Então, muito obrigado pelo É convite. isso, obrigada a você por participar, por Vamos, estar aqui vamos conosco. conversar um pouco. Você é muito forte, viu? Parabéns. Tenho ouvido coisas incríveis a respeito da mentoria. Que bom, e eu só tenho que. Do que eu vou falar de vocês? Adoro, acho o trabalho de vocês encantador. Encantador. Então, na verdade, você não vai falar nada, você só vai ouvir, então. Ai, que seja, vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, né? Obrigada por aceitar meu convite, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por mais uma Imagina. vez, né? Mostrar esse trabalho brilhante que você faz, que eu acho que hoje a gente precisa realmente de alguém que faça o seu trabalho com seriedade, principalmente envolvendo a educação e ainda mais a Uhum. educação bilíngue, né? Que é Não, você sabe uma que realidade. tem muita gente, tem muita escola que ainda acha que procurar um parceiro é sinônimo de fraqueza. Ah, Infelizmente, tem diretora que ainda acha isso, quando na verdade é o contrário, né? Você vai crescer com consistência, você vai crescer com qualidade, justamente tendo parceiros fortes, tendo parceiros competentes. isso mesmo. Então, a gente tem que quebrar um pouco essa mística do mercado aí. Mentoria, escolas de inglês especializadas e outros especialistas, né? Eu acho assim, a dona de escola, ela tem a escola é um organismo muito vivo, muita coisa acontece dentro de uma escola. Diferente de vender um produto que você vai lá, entrega e acabou, né? Ou um serviço muito pontual que você foi ali, fez um ajuste, um conserto, uma inclusão, enfim, e saiu. O trabalho de escola é permanente, ele dura um ano. Ele envolve muita gente, ele envolve não só a equipe, mas envolve os pais, a família, a expectativa, sonho. E assim, se Uhum, ela não trouxer alguns parceiros, alguns auxiliares, vamos dizer assim, ela não dá conta de fazer tudo 100%. Por mais que ela queira, uhum, não estou dizendo que ela não quer. Mas assim, e ter quem faça, quem venha para agregar, né? Para colaborar para que o trabalho dela seja feito com excelência e ela tenha mais tempo para fazer outras coisas que também são importantes dentro do universo educacional, dentro da escola, eu não vejo problema nenhum. Muito pelo contrário, é uma questão de inteligência, exatamente, de estratégia, né? exatamente. Você não vai dar conta sozinho, né? Ninguém consegue. Ainda mais escola. Ninguém A consegue. escola já começa em grupo. Não tem como começar uma escola sozinha, eu e eu, Uhum, né? Você sempre precisa de mais uhum. alguém, né? Mesmo que seja alguém para É dar um a ambiente aula, coletivo, né? Então não tem essa, né? Então, assim, o que eu percebo muito é isso, né? As pessoas falam, eu não me sinto bem trazendo outras pessoas para dentro do meu universo escolar, tal. Mas se ela quer crescer, ela precisa disso. Chega uma hora Uhum, que ela. Ai, eu também tô uhum. chutando tudo, que nem você. Ela precisa disso, então não tem muito para onde fugir, não. Agora me fala um pouquinho de você, porque deixa eu só fazer um adendo aqui. O que eu sou, assim, eu acho muito importante. Eu tenho atendido escolas do Brasil todo, né? Eu tô brincando que eu tô pegando cliente do Iapoca ao Chuí, né? Uhum, E eu percebo assim, lógico, nas grandes capitais, você encontrar mão de obra, não modo de dizer, mas professores especializados é mais fácil, né? Mas uhum. quando você está em lugares mais distantes, mais complicados, a gente tem além de ter dificuldade de uma série de coisas, a gente também tem dificuldade de trazer o ensino bilíngue. E eu enxergo você como uma grande solução para isso. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Tá bom. Bom, antes deixa eu falar um pouco, assim, já que você falou de Brasil, né? Do Aham. norte ao sul, e falando também sobre essa questão das diretoras precisarem crescer com parceiros fortes, eu vejo assim que até a pandemia, muitas escolas estavam crescendo, estavam vivendo um pouco assim desorganizadas, no sentido de quando você tem uma empresa há muito tempo, você vai abrindo exceções, você vai tendo funcionários antigos, você vai tendo clientes antigos,
você vai tendo muitas exceções, muitas permissões, e parece que em um determinado momento você perdeu a mão do seu negócio. Quando a gente teve, principalmente a educação infantil, a gente teve essa interrupção durante a pandemia, eu acho que foi uma janela de oportunidade dentro do problema para que as escolas pudessem parar, repensar o negócio e reiniciar pós-pandemia. Ou seja, foi uma janela de oportunidade onde esses vícios, essas exceções, esses funcionários mais antigos, aqueles preços cobrados com descontos, pudessem ser zerados e uma nova fase ser iniciada. Porém, o que eu tenho percebido é que, ao contrário dessa minha expectativa, as escolas, no momento, estão mais desorganizadas do que estavam antes. E por que estão mais desorganizadas? Eu vejo porque, ao invés de elas terem aproveitado e terem feito novas parcerias, terem feito contratações, novos contratos, novos preços, valores, elas acabaram ficando refém do prejuízo que tiveram e estão fazendo hoje qualquer negócio a qualquer preço. Elas ficaram chorando em cima do problema em vez de procurar a solução e reinventar para uma solução. Muitas escolas, obviamente que a gente não pode generalizar, mas muitas escolas, eu percebo que no momento, assim, começaram 2023, ou seja, já passou 2022, né? Muito desorganizadas, assim, muito clientelistas, muito assistencialistas, perderam até um pouco os seus pilares, suas filosofias, né? Então, trazendo mais para a sua pergunta, de como que eu vejo o mercado de professores e a solução que a Superteacher traz, eu vejo o seguinte: muitos professores, independente de serem de capitais ou do interior, durante a pandemia, eles buscaram novas rotas. Eles procuraram novos negócios, empreendedorismo, não se atualizaram, pelo contrário, como você falou, né, parece que lidaram assim, com uma certa raiva de terem que passar pela pandemia e não se atualizaram com relação a metodologias, com relação aos seus currículos, com relação aos seus propósitos, que eu acho que isso é muito importante. Você tem que estar sempre não parado em cima dos seus propósitos e não dos propósitos dos outros. Então, está difícil encontrar profissionais de inglês no mercado? Sim, está. Porém, o que eu acho, Liliane, é que, na verdade, o que a maioria das escolas procura é um profissional pronto, que vai resolver a questão do produto em inglês. E, de verdade, eu posso te falar que não vai existir um ser humano capaz de resolver a questão do produto em inglês de uma escola de médio e grande porte. Esse profissional, ele não vai dar conta sozinho do departamento do produto em inglês, com currículo, links com campos de experiências da BNCC, sequências didáticas, reunião com as famílias, mostras culturais, datas comemorativas, reuniões, relatórios, preparo de aula, pós-aula. Não tem essa pessoa. Essa pessoa, ela precisa de um time, no mínimo de um coordenador pedagógico atuante na disciplina inglês, no produto inglês. E muitas escolas querem contratar um professor ou comprar um sistema, um material apostilado, e tem como que o problema resolvido. Então, não é verdade. Assim, não vai ter o problema resolvido se esse profissional, por melhor que ele seja, não tenha um coordenador atuando ao lado dele. Porque ele vai espalhar
sanar. Ele vai ser bom durante 1, 2, 3 meses. E depois, e a saúde dele? A saúde mental dele, a saúde física dele. Sim. Você dá Ou aula a qualidade, seguida. né? A qualidade do trabalho dele Então, também. não, assim, você dá aulas seguidas para 20, 30 crianças, 45 minutos, 50 minutos, 1 hora, sai de uma sala e vai para outra, sai de uma sala e outra, isso suga a sua energia. Sim. Isso é natural. Ele é professor, ele não é responsável pelo produto inglês daquela escola 360 graus. Sim. Então, é difícil contratar professor? Bom. Então, eu vou te dizer que pode até ser que seja difícil, mas qual é o problema de você contratar um professor que tem ali algumas habilidades e você trazer ele para o seu time e somar a uma coordenadora pedagógica atuante, ou somar a um parceiro que vai disponibilizar material lúdico, que vai disponibilizar o planejamento de aula. Então, assim, eu gosto muito de usar uma frase assim, que o perfeito não existe. O perfeito, ele não existe. Sim, o que pode ser perfeito para mim pode ser que não seja tão perfeito assim para o seu ponto de vista. Uhum. Então, às vezes, uma pequena ação é melhor do que a inação, sabe? Então, você tem dificuldade de contratar professor bom no mercado? Tem, mas não é impossível. Nem em cidades do interior. Nem em cidades do interior. Aqui na Supertite, a nossa sede administrativa é na capital de São Paulo. E a gente presta serviços em outras cidades. Todos os professores da Supertite, todos, não importa se tem 50 anos de idade ou se tem 25 anos de idade, se já morou fora do Brasil ou se nunca morou fora do Brasil, se tem um certificado de inglês de validade internacional ou não tem um certificado de inglês, mas tem um bom inglês, todos eles, Eliane, eles têm treinamentos permanentes na escola. A escola tem 27 anos. Olha, passamos por crises, 2008, 2009, passamos por pandemia, a gente nunca deixou de dar treinamento para professor. Esse ano a gente já teve 3 sessões, 2 no fim de janeiro e 1 em março. Vai ter outra agora dia 15 de abril, vai ter outra no fim de semana depois do Dia das Mães, 18 de maio, alguma coisa assim. Então a gente não para. Por quê? Porque eles precisam. E não é assim, formação para fazer lavagem cerebral. É formação que eles não têm na faculdade de letras. O Brasil é carente de preparação de professor de inglês. A maioria dos professores de inglês que tem disponível dá aulas de inglês em português. Verdade. A maioria dos professores de inglês que tem só dão aula se tiver um material apostilado didático, para ele seguir página a página, igual é em escola de bandeira, né? Escola de idioma, não escola regular. Quando, na verdade, 2023, a criançada, os jovens, querem metodologias mais ativas, não querem metodologias passivas. Sim. Então, tudo isso que eu estou te falando para responder a sua pergunta. É mais fácil encontrar profissionais nas capitais? Sim, é mais fácil, obviamente, proporcional à população. Mas nos interiores também é possível encontrar. Agora, independente de quem você encontrar, você tem que ter um coordenador pedagógico atuante e você tem que ter esse profissional em treinamento permanente e não só na contratação. Respondi a sua pergunta? Respondeu, como sempre, com esmero. A minha dúvida é a seguinte, ok, a gente tem a gente já tem esse problema, né? Nós estamos cientes de que o professor de inglês, estou falando do inglês, não vou nem entrar na outra seara, tem essa deficiência de uma formação, de uma ampla estrutura para que ele faça um trabalho com excelência. E acho que essa é uma preocupação de vocês, né? Que a equipe de vocês, quando vocês entram numa escola, o inglês seja um fator determinante de forma positiva para que alavanque aí o ensino dessa escola no termo do inglês. É isso ou eu estou falando errado?
Olha, muitas vezes o inglês ajuda a carregar essa energia que a gente tem para os professores do português. E muitos projetos que a gente propõe acabam também tendo um eco para o português. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Agora, assim, essa questão do que a gente quer fazer bem feito, eu vou falar assim, uma história para você. Assim, várias histórias, né? Bom. Como professor, eu adoro contar história, né? Assim, aqui na Superpitch, a gente já passou por fases onde a gente quis fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente estava se matando. A gente estava se matando, assim. Ao ponto de fazer um Thanksgiving numa escola e a coordenadora, às 9 horas da manhã, perguntar se a gente não ia levar o peru. A gente, como assim? A gente levou um monte de coisa. Tudo. A gente só faltou levar o duende e o peru. E ela perguntou, e o peru? Eu falei, gente, mas não tem peru. Não dá. Calma, né? Assim, as crianças têm 2, 3 anos. Peru assado? Não. Isso foi muito importante para nós. Porque a gente, depois desse momento, onde a gente estava querendo fazer tudo, a gente falou, não, vamos fazer, vamos decidir o que realmente nós queremos para fazer isso bem feito. Isso foi um marco muito importante na história da Super Teacher. Isso foi mais ou menos 2017, 2018. Então, por exemplo, a gente se coloca no mercado como uma escola que vai fazer a exploração da data cultural Halloween e Thanksgiving. Ponto. Ah, mas e o dia? Não, não tem. A gente não faz. Ah, mas e não sei o que? Não, a gente não faz. Quer contratar a gente? Eu garanto. Você vai ter um Halloween inesquecível. Você vai ter um Thanksgiving que realmente vai fazer sentido com a data. As outras datas eu não posso fazer. As crianças têm um ano, berçário, 2, 3 anos, aulas de meia hora, 2, 3 vezes por semana. Elas não vão entender nada que elas estão fazendo. Você quer fotinho no seu Instagram de outras datas? Eu não vou compartilhar disso. Aí, janeiro, aulas de curso de verão, curso de inverno em julho. Então, não, também. Os nossos professores precisam descansar. Então, Liliane, a gente tomou algumas atitudes ao longo da nossa maturidade como empresa, que é o seguinte, vamos fazer o que a gente se propõe bem feito. Então, eu acho que é por isso que, assim, não é questão da que a gente é bom em tudo, não. A gente é bom no que a gente se propõe a fazer. Então, a gente tem qualidade? Sim, a gente tem muita qualidade, acima da média. Isso eu garanto para você. Mas se a gente quiser fazer mais coisas do que realmente a gente consegue lidar, aí a gente perde. Então, você acha que isso não se espelha também nas escolas? E as escolas querem às vezes, fazer tudo sim. e mais um pouco, Às no vezes, final sim. elas não conseguem Então, entregar o melhor de tudo? Liliane, você está no mercado há uns 20 anos, né? Tô. Então, tem de tudo, entendeu? Tem de tudo. Tem o cliente consciente, tem o cliente que é parceiro, tem o cliente que ensina muita coisa para nós somos muito gratos. Agora, tem os outros clientes, entendeu? Que se diz, não deixa fazer Halloween, por exemplo, porque vai ter uma mãe que vai questionar que o Halloween é bruxaria, mas ao mesmo tempo pede para a gente fazer alguma coisa no St. Patrick, porque ela precisa postar no Instagram as crianças de roupa verde. Aí você fala, mas era um pouquinho. St. Patrick é um santo, você sabia? Você sabia que Valentine's Day também é um santo? Sim. Aí as pessoas, mas aqui é o Instagram, né? Então, assim, tem cliente de tudo quanto é perfil. Óbvio que quando você entra num cliente, você ainda não tem essa ressonância, né? Você só tem ali a primeira radiografia. E você vai conhecendo. Alguns dão a chance de entenderem essa questão. Agora, você entra em alguns sites de escolas que está lá. Veja nossos 20 diferenciais. Liliane, não existe isso, né?
existe isso. Você tem que se posicionar no mercado com 1, 2 diferenciais, 3 que seja, depende do tamanho dessa escola, quantas pessoas você vai ter para liderar isso. Mas não dá para você... segue abaixo os nossos diferenciais. Tem 20, 21. Contei um dia desse numa escola, tinha 21 diferenciais. Como é que essa pessoa dá conta? Eu contei, lógico. É pesquisa de mercado, entendeu? Eu faço isso. Mas não existe isso. Então, assim, eu acho que essa excelência, esse serviço diferente que a gente faz com qualidade, se faz porque os nossos professores, nossos teachers, são super teachers. Eles dão aulas de inglês em inglês. Eles não fazem tradução em sala de aula. E a gente tem uma coordenação pedagógica muito atuante, que defende o professor e, quando tem que conversar, conversa com o professor. Agora, indo para um outro viés aí dessa sua pergunta, é o seguinte: há muito melindre, né? As pessoas, em geral, elas têm que entender que quando você questiona alguma coisa, você está questionando aquela coisa. Você não está questionando a pessoa. Sim. E, infelizmente, os brasileiros, de uma forma geral, carregam tudo muito para o lado pessoal, né? Então você fala, nossa, esse cartaz você fala, esse cartaz poderia estar feito de uma outra forma. A pessoa já acha que você está falando mal dela. Não, não é porque uma coisa não está bem feita por um erro de planejamento, que a pessoa que o planejou é uma pessoa ruim. Sim. Não, a execução é que está ruim, a pessoa não é ruim, a pessoa é muito legal, muito boa, sim, mas o planejamento daquela atividade não foi bem feito. E aquele planejamento, aquela atividade que a gente tem que conversar mais sobre. Mas tem gente que acha que já estamos falando mal da pessoa. Entendi. Então, é muito reativo isso, né? Então, quando eu falo da coordenação pedagógica atuante, um dos nossos coordenadores é o Gabriel, ele é psicólogo, ele não é pedagogo. Porque é isso que a gente precisa também no time, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, assim. E isso também colabora com a outra pergunta que você fez, né? Tem profissional bom no mercado? Então, tem, lógico que tem. Mas ele sozinho... Mas ele não tem o planejamento. Exato. Então, ele tem que ter um time, né? A Super Teacher tem esse nome, né? Você não pergunta isso. Vou perguntar. Mas por que chama... Então, por que o Super Teacher chama Super Teacher, não chama Super School? Sim. Né? O Super Student. Porque é isso que a gente quer. A gente quer Super Teachers. A gente investe em Super Teachers. Esses materiais lúdicos que estão aqui, que tem no nosso Instagram, que a gente disponibiliza para os nossos teachers, são ferramentas de aprendizagem que a gente faz e a gente disponibiliza para os nossos teachers darem as aulas, fazerem as vivências. Isso para que é? É para potencializar o teacher. Agora, ele sozinho... Um painel desse daqui custa R$450 para fazer numa artesã, fora o tempo de pesquisa, o tempo intelectual para isso. Um professor sozinho não dá conta do recado. E a Super Teacher tem esse modelo de negócio. A gente potencializa o nosso teacher com workshop. Alguns têm treinamento de inglês, Liliane. Alguns têm treinamentos de inglês. Por quê? Quando você dá aula só para uma faixa de desenvolvimento, para uma faixa etária, você acaba orbitando sempre na mesma zona de uso de inglês. Entendi. E muitos professores sentem falta de terem um contato com o inglês mais formal, mais adulto, mais profundo, né? Mais advanced, assim, né? Mais complexo. Então a gente tem professores na casa que têm treinamentos de inglês conosco, permanente, subsidiado por nós. Então não é só psicologia, não é só pedagogia, é o inglês também. Então, temos super teachers e contratamos teachers que estão virando super teachers. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Entendi. Inclusive, e aí? Inclusive abrimos vaga semana passada, está no LinkedIn.
para Norte ou Nordeste, não me recordo agora, que foi o RH que lançou, porque a gente está precisando de professor lá agora para abril. Viu? E eu acho isso o máximo, porque assim, você também, além de levar o inglês para as escolas, você está capacitando professores para fazer isso com dignidade, digamos assim, né? Vou colocar essa Uhum. palavra, com dignidade, porque realmente a gente tem, eu acho que hoje a gente tem até uma estrutura, quando se trata do ensino tradicional, vamos colocar assim, né? Mas quando a gente vem para o inglês, o Brasil deixa muito a desejar em relação a essa estrutura para eles levarem para dentro de sala de aula. Uhum. Então, por muitos anos, e em alguns lugares ainda é assim, o professor de inglês é visto como a ovelha negra da família, né? É o desempregado que sabe inglês, então Sabe está dando inglês e umas que está se aulinhas. virando. Tadinho. Exatamente. Então é o filho da vizinha que sabe inglês, né? É a minha sobrinha que está fazendo cursinho e sabe inglês, então está quebrando um galho aqui na escola. Então, assim, tem também escolas que colaboram para esse rótulo de professores de inglês no mercado. Então, a Super Teacher ser um centro de formação de professor é muito importante para desmistificar isso que você comentou. Tem muita deficiência na formação de professores de inglês, porque de um lado você tem o pedagogo, e de um lado você tem a pessoa que tem o inglês. Então, você precisa juntar essas duas Linkar. coisas. Linkar. Então, e esse link aí, essa junção, esse catalisador, tem algumas iniciativas, tá, no Brasil. A própria cultura inglesa, eu acho que já tem um centro de formação de professor de inglês. Existe já algumas iniciativas legais, mas é muito pequeno, perto de 215 milhões de habitantes. Perto do universo que a gente precisa construir ainda, né? Entendi. E me fala um Exatamente. pouquinho, por exemplo, eu sou uma escola. Preciso de um inglês na minha escola, né? Quero colocar o inglês, não sei por onde começar, não sei por onde ir, fiz algumas tentativas frustradas. Como eu faço? Como eu chego até vocês? Qual é a proposta para a escola? O que que você pode me agregar? Me fala aí. Tá. Então, assim, então, a Super Teacher, ela, basicamente, ela tem dois Uhum. serviços. Um serviço é o serviço pleno, onde o colégio, até o ensino médio, nos contrata, e isso inclui o nosso professor, a nossa pedagogia, os nossos materiais. Se for fundo ou médio, que tem que ter material processado, material didático, a gente pode utilizar o sistema que eles já possuem, ou a gente pode indicar as opções que a gente entende que são as melhores que tem no mercado. Nós Perfeito. não vendemos livros, nós não vendemos material Tá. didático, não produzimos e não vendemos. E a gente vai tomar conta do inglês dessa escola, em parceria Sim. com a diretora ou com a coordenação pedagógica de lá. Seja Perfeito. uma escola bilíngue, seja contraturno e turno, seja só escola que tem 2, 3 aulas de inglês por semana, não importa a quantidade, nem o posicionamento da escola no mercado. Nos contrata, a gente vai cuidar do inglês, vai fazer reunião com as famílias, vai fazer prova, vai fazer relatório. Se for só educação infantil, vai fazer as paredes da escola falar em inglês. A gente vai assim fazer o produto em inglês ter um eco na comunidade pedagógica, assim, nas famílias. A gente vai arrebentar. Isso daí pode contar conosco. E a outra modalidade é a escola que já tem um professor de inglês, o teacher, Uhum. e precisa de um upgrade. Então, o professor está cansado, o professor está desmotivado, é sempre a mesma coisa, está muito tempo com o mesmo sistema ou com os mesmos materiais. E aí o que a gente faz? A gente faz a licença de uso dos nossos materiais lúdicos Tá. com a nossa coordenação pedagógica ajudando o teacher da escola que nos contratar. Então Tá. não é assim, ó, um aluguel que a gente põe no correio Tá. e vai. Não. A gente pega a sequência didática, a gente casa os materiais lúdicos para que essas sequências didáticas tenham todas essas inspirações de materiais lúdicos para as crianças poderem se conectar melhor com o inglês, para que essa professora tenha
um melhor rendimento, se sinta valorizada pela escola que está investindo no departamento dela. Sim. Mas a gente dá um coaching. A gente coloca coordenadores disponíveis à disposição para um treinamento, para uma videochamada, para sugestões de crafts, para sugestões de músicas. E a gente já tem tudo pronto. A gente tem, assim, no Google Drive, a gente tem um acervo de planos de aula infinitos. No nosso Spotify, a gente já tem tudo segmentado, assim, tudo por faixa de desenvolvimento, por tema. Então, a escola que está precisando ou dar um upgrade no inglês, com o que já tem, ou que, não aguento mais, preciso de uma solução, procura a Super Teacher, se quer os canais, eu posso falar, que, assim, a gente tem boas soluções. A gente tem boas soluções. Agora, se é uma escola extremamente assistencialista, extremamente clientelista... E ela vem falar com a mentoria com você e a gente ajuda ela a resolver esse problema. Exatamente. Então, assim, a gente, para a educação infantil, é totalmente lúdico. Sim. É nisso que a gente acredita. A gente acredita em vivência. A gente acredita nas crianças juntos, coletivo, fazendo atividades, crafts, pintando a escola, cantando, é vivência, não é tradução. Sim. Então, a gente oferece tudo isso. A gente entra no site da escola, a gente faz a visita e está todo mundo de acordo. Não, essa metodologia mesmo, as crianças têm que ser protagonistas, porque você lança, as crianças absorvem aquilo, elas direcionam a professora, é isso que a gente está buscando. Está tudo muito maravilhoso, né? Aí passa 2 meses de aula, a coordenadora chega e fala, não tem nada no caderno, né? Aí, para tudo, oi? Educação infantil, caderno, oi? Não, mas é porque os pais gostam. Elas é que gostam, eu acho, viu? Espera um pouco. Quando a gente conversou lá em outubro, para você nos contratar para fevereiro, onde é que estava o caderno na conversa da gente? Então, assim, a gente ama o que faz, a gente ama o que faz, nós somos educadores, aliás, nós somos seres humanos, em primeiro lugar. Eu sou pai, a Marina, que é a nossa diretora-geral, ela é mãe, as coordenadoras pedagógicas, a Fabi é mãe, a Adri é mãe, a Carla não é mãe, a Bia não é mãe, mas, sabe, todos nós somos seres humanos. Sim. Então, assim, somos pais, né? Então, assim, a gente quer sempre o bem. O perfeito, como eu te falei, ele não existe. Então, a gente faz bem feito. Mas a gente tem essa pegada, assim. Na educação infantil, somos plenamente lúdicos. Não usamos EVA. Então, escolas que usam EVA, se quiserem nos procurar, podem nos procurar. Mas nós não usamos EVA. Nós não usamos isopor. Nós não usamos plástico. Nós usamos muito material reciclável, reutilizável, muito feltro e madeira de reflorestamento, tá bom? É isso. Você quer que eu faça o que agora? Não, não quero fazer nada. Eu vou só falar, eu vou falar de vocês. Eu acho assim, eu acho que o que eu mais percebo hoje é as escolas batendo cabeça no inglês. Porque elas não dominam, mas hoje é um produto obrigatório dentro da escola, principalmente se tratando de projeto bilíngue, enfim. Hoje a escola que não tem o inglês, por mais mediano que seja, ela está fora do mercado. Ela não é tão competitiva. Então, peraí, eu penso, como dona de escola, se eu estou trazendo esse produto, essa esteira de serviço para dentro da minha escola, ela deve ser bem feita. Porque os pais também são exigentes. E a tendência é piorar, eles estão cada vez mais exigentes. Então, assim, eu chego no inglês e eu vejo que o meu filho não está efetivamente aprendendo. Ele está fazendo um monte de caderno, um monte de material, mas não está trazendo isso para a vivência, para a prática dele, para a construção de conhecimento dele, que é o que acontece quando se trata de uma criança pequena, enfim. Eu não estou fazendo meu trabalho direito. Eu estou me enganando. E, consequentemente, também estou enganando o cliente.
Então, peraí. Se a gente quer fazer um trabalho que efetivamente contribua para as famílias, contribua para a vida desses pequenos, dessas crianças, e principalmente contribua para a escola como uma qualidade de ensino, se eu não sei cuidar do produto inglês, mas eu tenho uma empresa que o faz para minha faixa etária, para os meus alunos, para os meus pequenos, e o faz com excelência, né? E eu sei que vai entregar uma coisa que vai agregar a minha escola e não vai ser mais um embromation, um enrolation da vida, Uhum, não tem uhum. por que não aceitar, não tem por que não trazer, né? E os pais também, eles vão ver a construção desse aprendizado na prática, né? Através da forma lúdica, da forma que vocês trabalham, da metodologia, que é a metodologia que você entende como um profissional que você que é o melhor para os alunos, né? Você não está brincando Uhum, de uhum, fazer uhum. inglês, você está fazendo inglês de verdade. Então, Liliane, muito bonito o que você falou. E assim, para mim, a palavra, não sei se é uma palavra ou se é uma frase, assim, é assim, tem que fazer sentido. Sim, como você falou, você contrata uma excelente professora. Se você não, se você achar que só contratar essa professora está resolvido o seu problema, você está enganado, porque ela vai cansar uma hora. Se você só comprar um material, existem materiais, Liliane, para educação infantil, principalmente, que você olha, eles são lindos. Assim, esteticamente, eles são lindos. Uhum. Mas não faz sentido para a educação infantil. E se você não tem uma coordenação pedagógica atuante no inglês, porque o inglês, gente, ele é diferente. A criança, ela vive o português 23 horas por dia, 23 horas e meia por dia. Sim. O português está na vida dela. Na hora que você vai dar uma aula de meia hora de inglês, você tem que usar outras técnicas. Porque você só tem aqueles 30 minutos num ambiente com 20 crianças. E você vai falar num outro idioma. Então, assim, a coordenação pedagógica ela tem que ser atuante de inglês, ela tem que saber de inglês, tem que ser, entende? Então, as soluções, elas têm que ser integradas. Eu ouço muitas diretoras com extrema boa vontade, que já investiram muitos Muito. recursos, só em material. Não. Contratando uma baita professora que indicaram. Não. Ou uma coordenadora pedagógica que ela é bilíngue, mas aí não deram ferramentas de trabalho Sim. para ela. Então, assim, as coisas elas têm que fazer sentido, elas têm que estar integradas. E é exatamente o que você falou. Uma escola, lógico que tem escolas grandes no Brasil, em São Paulo, nas capitais, que tem isso. Não estou falando mal, Sim, generalizado, por não, não. favor. Sim. Tem escolas grandes que é óbvio que tem um departamento exclusivo do inglês. Inglês, Eu já tenho exatamente coordenadora pedagógica exclusiva do inglês, departamento do inglês, fazem intercâmbio, fazem um monte de coisa. Tem escolas que a mensalidade é outra, Sim, outra lógico, realidade. A gente né? está falando da massa, né? A gente está falando dos Exatamente, a gente está exponenciais, falando né? A gente no está falando da geral. massa, Então, assim, e nós também, assim, a Super Teacher não nasceu sabendo tudo. A gente já gastou muito dinheiro indo para os Estados Unidos e comprando um monte de coisa. E quando chegou aqui, olhava para elas, elas não conversavam pedagogicamente. A gente já foi em feiras, a gente já fez coisas que hoje a gente, puxa, que bom que a gente parou de fazer aquilo. E que bom que a gente encontrou a receita do sucesso, que é nós produzirmos os nossos materiais lúdicos para potencializar os materiais processados que as escolas usam ou para serem sozinhos, no caso de educação infantil. Consequentemente, potencializar o professor com essas ferramentas maravilhosas. Então, assim, a solução ela tem que ser integrada. Sim. Ela não pode ser isolada. Contratei uma professora ótima. Só isso. E o que mais? Ah, mas ela é ótima, então. Ela é ótima por 2 meses, ela vai cansar. Ela não vai aguentar. Hoje eu conversei com uma mulher, ela falou que não aguentava mais picotar. Eu falei, como assim? Não, a gente comprou um material maravilhoso. Não, eu comprei um material maravilhoso.
quando você vier aqui, era videochamada. Quando você vier aqui, eu te mostro. Que ela falou o nome, eu, honestamente, ou não entendi o que ela falou, ou eu não conheço esse material. E ela falou assim, meu, o material, ele é grandioso. Só que ele vem todo com aquele picotezinho e você tem que ficar destacando. Meu, a escola tem, sei lá, 180 crianças. Meu, e tem aula 5 vezes por semana. Nossa, coitada, ela E ela falou assim, eu não aguento. Assim, eu fico mais tempo picotando os flashcards, as coisas, do que na sala de aula dando aula. Então, assim, as coisas elas têm que ser integradas. Então, como você falou, pode ser a Super Teacher, pode ser outras empresas que fazem serviços similares aos da Super Teacher. Mas, de novo eu falo, você contratar um parceiro especialista não é sinônimo de fraqueza. Ao contrário, essa é uma solução que vai potencializar a tua escola, sim, vai ajudar você só vai crescer com parceiros, sim, fortes. Sim, sim. Acredite no que eu estou falando, parceiros especialistas fortes. Sim. É aí que você vai ter mais tempo para fazer melhores negócios e fazer sua escola crescer. Porque enquanto você estiver picotando esse bendito livro que você comprou, você não está fazendo o seu marketing, você não está fazendo o seu relacionamento, você não está fazendo outras coisas. Sim. Então é isso mesmo, você está certo, Liliane, no que você falou. As escolas precisam de parceiros. Eu acho que as escolas de parceiros. Por isso que até a gente trouxe, né, o canal de parceiros chancelados pela mentoria, porque assim, eu não quero trazer pessoas que é mais do mesmo, né? Mais do mesmo, que não acrescentam, que não resolvem, né? Então, assim, por isso que eu falei, não, eu tenho que trazer eles, porque eu sei que eles vão entrar na escola, vão sentar com uma diretora, vão encontrar uma solução bacana para ela, para que ela finalmente possa colocar, né, na cabeça e a paz no coração dela de que o problema em inglês está resolvido. Né? Vamos pensar em outros problemas, existem vários no universo escolar, mas esse está resolvido, entendeu? Por isso que eu quis trazer muito. Mas onde há vontade, há solução. Isso é uma frase que eu carrego comigo. Se tem vontade, tem solução. Verdade. Agora, na hora que você está reativo, na hora que você está igual marido e mulher, não é só ambiente escolar, sim, qualquer situação. Sim. Onde há vontade, tem solução. Pode acreditar, pode acreditar. Ainda mais sentando com você. Muito obrigado, muito obrigado. Né? Agora me fala um pouquinho. A minha escola aqui chegou, sua escola, dona de escola, amei ele, quero ele na minha vida, ele vai ser a solução para os meus problemas, que é isso que a gente quer. Como a pessoa te encontra, como ela encontra você aqui? Eu vou colocar depois um postzinho que a gente fez, vou botar aqui no meu story, vou colocar lá no meu canal. Sim, para entrar em contato conosco, ou é pelo Instagram, que é o Super Teacher Kids, com esse logo laranja. Lá é legal, porque como a gente tem essa pegada com material lúdico e com produção das crianças, é uma vitrine super legal, porque é isso que a gente posta. Sim. A gente não posta as crianças que ficam sorrindo com as mãos pintadas, tá? A gente posta as crianças usando os nossos materiais lúdicos ou produzindo crafts, produzindo as atividades. Então, e lá tem comunicação. Ou pelo celular, que nós estamos aqui em São Paulo, então DDD é 11 96928 0923, então 11 96928 0923, e é isso. É isso, assim, temos o site, que é o Super Teacher, temos um monte de e-mail, mas é fácil nos achar. Quem procurar a gente? Eu tenho uma boa dica onde não encontrar a gente. No site reclameaqui.com.br. Lá você não vai encontrar a gente, viu, diretora de escola? E olha que lá, assim, ó. escolas de idiomas é um dos top 5 de reclamação. Primeiro é telefonia, lógico, porque é muito varejo, depois é banco também, porque é muito varejo, mas escolas de idiomas estão ali encabeçando também as listas, principalmente em início de ano, porque prometem um monte de coisa e não conseguem cumprir, ou porque depois você não consegue cancelar a matrícula, né? Esse negócio de
professor gringo 24 horas não existe, tá, gente? Professores também dormem. Não, Então, deles não, deles ficam só. Agora me fala uma coisa. então, é isso. E me falaram que depois tem algum benefício para quem vier pela mentoria te procurar para fazer. Depois você passa aí, eu não sei se você já sabe. Não sei. Então, não, então. Mas esse daí é a isca, entendeu? Eu não vou falar quais são as vantagens. A pessoa vai ter que me procurar, vai falar que conhece a Liliane, que foi a Liliane que indicou, que assistiu a live. Chegou aqui pela live. Mas eu não posso falar quais são as vantagens. Nossa, não é uma só, hein, gente? Isso é bom. Não. Então tá. Mas, muito obrigada. Obrigada sempre pela Imagina, Liliane, sua sabedoria, pelo seu trabalho excelente. Muito obrigado. Eu falo umas verdades, né? Às vezes as pessoas falam, você é muito duro. Não. Então, não acho que eu sou duro. Eu acho que eu sou noveleiro, assim, eu sou romântico. Mas é que às vezes a gente tem que falar umas coisas, né? E que soam, assim, um pouco duras, mas a gente tem que ser sério. Não é questão de ser duro, é questão de ser sério. Né? A educação infantil é uma janela de oportunidade tremenda para você colocar um segundo idioma, Liliane. Assim, se você um dia fizer aí uma conversa com uma pessoa psicopedagogo, assim, ele vai falar, as sinapses abertas, quantas crianças são filhos de pais de duas nacionalidades e dentro de casa eles falam as duas nacionalidades com a criança e ela cresce com naturalidade falando os dois idiomas, não é verdade? Sim. Por quê? Porque é na educação infantil. Então, assim, não é que eu sou duro. Eu sou, assim, aqui dentro do meu staff, eu sou sério. Porque a educação é séria. A educação tem que ser séria. Senão a aula de inglês vai ser dada em português, senão a aula de inglês vai ser dada com flashcard fazendo tradução. Então, assim, eu sou sério porque eu acho que realmente a educação infantil ela tem que ser muito bem aproveitada com coisas motoras, não é só do inglês, né? Sim. Mas óbvio que meu business é o inglês, então eu tenho que falar do inglês. Sim. Aproveita essa oportunidade, e desde o berçário, viu? Desde o berçário. Pode pôr inglês no berçário que vocês não vão se arrepender. Essas crianças, elas vão para o fundo num outro nível de compreensão auditiva, de pronúncia. Então, assim, não tenham medo de colocar inglês desde o berçário na escola de vocês. Ou os pais não tenham medo de colocar os seus filhos numa escola que tem inglês desde o berçário. Não há contraindicação alguma. Não há nenhum... Não faz mal nenhum, Não faz mal nenhum, gente. Só traz benefício. Vai fazer com que essa criança cresça encarando o idioma com naturalidade, e isso é um facilitador para a vida inteira dela. Para a vida inteira. Mas ok, Eliane? Eu acho nem que não é uma questão de ser duro. Eu acho assim, todo gestor, quando tem uma empresa, pode ser escola, pode ser a mocinha falando que deu aula de inglês no berçário, como é que é o nome dela? Li Parra. Já dei aula de inglês no berçário e os bebês aproveitaram muito. Isso. Acredito, Lígia, acredito mesmo. Elas não produzem ainda, mas elas estão recebendo, elas estão se comunicando da forma delas. Elas são totalmente. E assim, eu não acho que você está sendo duro, né? Voltando no nosso pensamento. Eu acho assim, o gestor, quando tem uma empresa e tem uma missão, no seu caso, ensinar inglês, né? Realmente, de verdade, não é, né? Enfim, tem coisas que você sabe que você faz, tem coisas que você sabe que não dá para fazer. E tem coisas que você se compromete a entregar. E esse comprometimento exige uma seriedade, existe uma postura, existe um posicionamento. Que, inclusive, é uma coisa que eu tento ensinar às minhas donas de escola, né? Elas aceitam tudo, fazem tudo pelo pai, aquilo que você falou, né? O clientelismo, põe o cliente no centro do negócio dela e o negócio deixa de ser dela, passa a ser do cliente, né? Literalmente. E ela falta isso nelas, né? Eu me posicionar, e é uma das coisas que a gente está trazendo na mentoria, é a organização, é o posicionamento, é a gestão séria de escola,
né? É muitas vezes dizer não para algumas coisas que elas normalmente aceitariam e não é certo aceitar. Então, isso faz parte da mentoria também, né? Mas, Não, mas então, exatamente isso. Eu já ouvi, tá? Aqui fazer fofoquinha. Eu já ouvi pessoas que falam, nossa, eu acho a Liliane muito brava. Eu já ouvi pessoas falando isso de você. Aí eu falo, que bom, né? Porque, veja bem, a empresa dela é do que é? É de mentoria. Se ela fica carregando as diretoras no carro, ah, que bonitinha, que não sei o que, não sei o que lá, veja bem. Então, assim, não é terapia, né? É mentoria. Então, assim, a mentoria ela é importante para dar esses chacoalhões do bem. Porque é para corrigir. Foi o que eu falei antes. Você está 20 anos no mercado, sabe? Não chegou agora. Então, assim, provavelmente também você já passou por situações igual eu, que ia para os Estados Unidos e comprava um monte de coisa. Não era a melhor solução, mas encontrei as melhores soluções. Então, assim, já trilhei esse caminho e esse caminho não deu bom para mim. Deu certo. Agora, em compensação, já trilhei esse caminho, já indiquei esse caminho para várias outras que conseguiram bons resultados. Exatamente. Então, assim, às vezes você tem que ser sério, duro, com muito carinho, com muita educação. Sim. Mas você tem que falar as coisas que tem que realizar, né? Eu falo que assim, meu trabalho é muito parecido com o de um treinador de futebol. Você já viu o treinador de futebol chegar e falar, vem cá, fofinho, faz um golzinho que eu te amo? Não, ele fala, meu, te ensinei, vai lá e faz aquilo, entendeu? Resultado, vambora. E muitas vezes é isso, eu tenho que ser uma treinadora. Eu falo, cara, você tá indo pro caminho errado, para de fazer assim, vai por ali. Aí eu pareço brava, porque na verdade eu fico... Eu sou muito inconformada, né? Porque assim, se a cliente passou a ser minha mentorada, a minha obrigação é fazer uma transformação nela. De alguma forma. Seja na escola, seja com aluno, seja com resultado, seja ela como pessoa, né? Ela como gestora, ela como empreendedora. De alguma forma eu tenho que startar ela para algumas coisas para ela alcançar o resultado que ela está buscando. Agora, se eu falar para ela que tá tudo lindo e maravilhoso, eu não sei, eu acho que ela não vai mudar o resultado dela. Você que conhece mais diretoras de escolas do que eu, te faço uma pergunta. Qual é a diretora de escola que você conhece que deu desconto para uma família, para que aquela família fizesse a matrícula do filho e que ficou feliz por isso? Me fala, qual é a diretora de escola que você conhece que deu um desconto e ficou feliz por isso? Nenhuma. Aí você fala, mas e por que deu? Aí para não perder a matrícula. Então, mas está bom para você? Essa pessoa ela fica com medo dessa família falar no grupo do WhatsApp para as outras famílias quanto é que paga a mensalidade. Sim. Então, vira um terrorismo. Ela vira um terrorismo. E aí, na hora da renovação, a família quer que mantenha o desconto, né? Porque às vezes você pode dar o desconto só pelo primeiro ano, tal, porque o pai estava desempregado, porque isso, porque aquilo, tá tudo bem, existem casos e casos. Só que eu não conheço diretora de escola que dá o desconto para alguma família e que fica feliz por isso. Pode ser que tenha as cotas sociais. Aí é uma outra coisa. X% da minha escola é cota social. Vai corroborar, aí é uma outra situação. Louvável. Mas o desconto pelo desconto, só para ganhar aquela matrícula ou não perder para a concorrência, não é salutar, porque ela não faz bem para você. Você vai para casa feliz porque você fez uma matrícula nova, mas infeliz porque você deu desconto e esse desconto você ficou refém dele. Sim, você virou vítima. O que eu mais percebo, que eu até fiz um post sobre isso lá no meu canal, eu falo assim, você deu desconto e agora você vai ficar nervosa com isso por muito tempo, porque elas ficam assim, eu dei desconto, mas ele comprou um carro novo. Eu dei um desconto, mas ele foi viajar para Cancún, para Portugal. Ela fica procurando a vida da pessoa e vendo que ela deu desconto e o cara tá usando o dinheiro que ela deveria ganhar na vida dele. Aí eu falo, mas ele botou uma arma na sua cabeça para você dar o desconto? Não, você deu porque você quis. Eu já fui numa reunião de pais, que às vezes eu sou convidado para ir, adoro, aliás, quem está me ouvindo, assim, eu adoro ser convidado para reunião de pais, porque eu acho que os pais, quando assim, são comunicados do que está acontecendo com clareza, você ganha um aliado.
E eu adoro ter a oportunidade, como terceiro que sou dentro das escolas, de ter contato com os pais. Porque eu adoro explicar o que está acontecendo, o que as crianças estão vivenciando, o que isso é bom, eu adoro. Então, me convidem. E aí, uma vez eu estava numa reunião, eu juro que é a última história que eu conto, mas é que o professor gosta de contar a história. E aí, a diretora falou assim, Márcio, como ainda não está na sua vez de falar, faz um favor para mim, aquelas duas mães estão conversando sem parar. Vai lá meio que por perto e vê o que elas estão conversando. Eu falei, tá bom. Tá bom. Tá bom. Aí eu fiquei ali e tal, perto do café e tal. Elas estavam conversando, um negócio de criança menor. Sei lá, se uma tinha tido filho, já nem lembro direito. Aí, mais tarde, eu falei, não, elas estavam conversando sobre bebê, alguma coisa assim de bebê, eu vi bebê, coisa de bebê. Ai, tá, que bom, tal, não sei o que foi, porque elas estão... Não, eu falei assim, mas por quê? Porque elas estão reclamando alguma coisa, assim, da escola, sim, né? E você estava aflita por isso? Ela falou assim, não, é que eu dei um baita de um desconto para uma delas. E eu morro de medo que ela conte para as outras mães. Então, é isso que eu estou te falando. Você fica refém, né? Fica com essa dor, com essa angústia, né? Será que ela está contando? Será que ela está contando para outra que ela paga mais barato a mensalidade do filho? Isso é um problema. Eu aqui na Super Teacher, eu não dou desconto. O que eu faço é negociar a forma de pagamento. Isso eu acho muito legal. Isso eu acho muito legal, assim, porque eu, como te falei, sou pai, tenho família, todo mundo tem, igual maré, né? Maré alta e maré baixa. Todo mundo passa por maré alta e por maré baixa. É a vida normal. Faz parte. Sim. Então, prazo de pagamento acho que é uma coisa legal, assim. Isso sou muito flexível. Então, a gente presta serviços, né, durante 8 ou 9 meses. Que não presta em janeiro, não presta em julho, algumas escolas não prestam em dezembro. Então, você quer me pagar pelo mês realizado? Ou você quer somar esses meses e diluir em 12 parcelas? Ou em 13, né? Até janeiro do outro ano. E aí depois faz um outro contrato. Você quer me pagar em 2 vezes dentro do mês? Porque você tem um pico de matrículas perto do dia 10, e outro pico de matrícula perto do dia 20. Então assim, negociar forma e prazo, eu sou plenamente... Eu Super Teacher, né? A Super Teacher é plenamente aberta. Mas essa coisa de desconto, eu durmo tranquilo. Porque se uma dona de escola conversar com outra dona de escola, quanto é que você paga para a Super Teacher? É X, Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo, X. É o mesmo material. Sim, é o mesmo serviço. É o mesmo produto. Serviço. É isso aí. Muito obrigado, Liliane. Muito obrigado. Meu amor, adoro conversar com você, você sabe disso. Por mim, a gente ficaria aqui, ó, dialogando, trazendo um monte de coisa de realidade. Tem o povo, né, que fez conversa em português, né? Facilitei, quebrei um galho para todo mundo, né? Por favor, né? Mas obrigada, querido. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Antes de encerrar. A gente vai finalizar a live, você vai salvar ela. Depois eu vou precisar dela para mim colocar no meu canal, que ela vai para o seu canal, tá bom? Tá bom. Então, eu faço isso? Eu acho que sim. Só eu saber qual é a tecla que eu aperto aqui. Gente, para um minutinho pro técnico aqui, da parte técnica. Você vai desligar. Ele vai perguntar se você quer compartilhar. Você vai compartilhar e essa live vai pro seu canal, bonitinho. Depois a gente consegue pegar, eu pego o link dessa live, salvo no meu celular e subo no meu canal também, entendeu? Sim, senhora. Tá bom. Tá? Só para todo mundo obrigado, ter professora. a live direitinha e eu poder divulgar você bacana, tá bom? Então tá bom. Super beijo, obrigado pela audiência, obrigada, quem aqui gente. nos ouviu. Obrigada Estamos à a todo mundo que ficou disposição. aqui com a gente, viu? Boa noite para todos. Boa noite, Liliane. Boa noite para todos. Boa noite.